irmãos, que eu ia ministrar essa palavra no domingo de ceia, e o Senhor mudou. Depois que eu entendi, o testemunho do irmão da missionária Lênia, pastor Edson. Meu Deus, estava tudo certo, ainda falei do presbítero Flávio, que deu a introdução, e Deus mudou. E eu não entendi, falei assim, melhor obedecer, mas depois eu entendi. Aleluia. Deus, Ele é tremendo, irmãos. E nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. E aquele moço precisava ouvir aquela palavra. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 1, 5 e 6. Amém? Que Deus nos ajude. Conto com a graça do nosso Deus. Mais uma vez, hoje mais do que nunca, né, irmãos? O número está um pouco reduzido. Os irmãos parecem estar um pouco mais cansados. Mas Deus é bom, amém? Quem já deu glória aí? Quem não conseguiu dar um glória ainda? Todos já deram pelo menos um glória? Pastor José Rodrigues, vem para cá voltar, pastor. Prefere aí? Amém. Pastor José Rodrigues já está conosco. Na próxima ceia será apresentado oficialmente. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Eu estava lendo esta palavra, eu estava pensando, meditando, como que podemos ter uma vida totalmente inclinada, para o Espírito. Sabemos o quanto é difícil, irmãos, e realmente essa capacidade ela não está em nós. Nós não temos capacidade de viver uma vida inclinada totalmente para o Espírito. Nós entendemos que quando um indivíduo, uma pessoa aceita Cristo, a palavra do Senhor diz lá em Efésios 1:13, que essa pessoa é selada com o Espírito Santo. Então nós só conseguimos viver pelo Espírito através do Espírito em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito de um texto de 2ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que vai dizer assim, esse texto é muito forte, e nós precisamos meditar nele, que diz assim, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas, olha o que o apóstolo Pedro diz, pelas quais Ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então o apóstolo Pedro está afirmando que através das promessas, das grandíssimas e preciosas promessas, nós somos participantes da natureza de Cristo. Nós louvamos a Deus pelas promessas da palavra do Senhor. Nós só estamos aqui pela promessa. Nós estamos aqui pela esperança do cumprimento da promessa nas nossas vidas. Quando o apóstolo Pedro ele vai dizer sobre preciosa promessa, ele diz pelo menos 7 vezes nas suas epístolas sobre precioso, algo que é precioso. Ele diz, aleluia, louvado seja Deus, que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro. 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Ele vai dizer que Cristo é a pedra que vive, preciosa para Deus. 1ª Epístola de Pedro 2:4. Ele também diz, aleluia, que essa pedra angular é preciosa. 1 Pedro 2:6. Ele vai dizer que para todos que creem, Ele é preciosidade. Aleluia, vai dizer que o traje incorruptível de um espírito manso e tranquilo é de grande valor diante de Deus. E por fim ele vai falar das promessas preciosas.
Nós somos participantes da natureza de Cristo. Nós só conseguimos viver com uma vida inclinada para o Espírito, porque nós temos a natureza de Deus em nós. Quem pode adorar o nome do Senhor? Ai de nós se nós não tivéssemos essa natureza, se o Senhor não tivesse, aleluia, colocado em nós essa natureza. Quantas promessas Deus nos deixou pela sua palavra para que nós pudéssemos ser santos, para que nós pudéssemos nos santificar. E não tem uma promessa que diz em Romanos 6,14 que o Senhor nos livrou do domínio do pecado. A palavra do Senhor vai dizer uma grande promessa. Ele vai dizer que nós podemos todas as coisas. Filipenses 4,13 vai dizer: nós podemos todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode rejeitar o pecado, você pode dizer não ao pecado, você pode fugir do pecado, porque nós podemos todas as coisas. É promessa, é palavra de Deus, e ela é preciosa para nós. Aleluia. Eu não sei qual é o valor que você dá às promessas. A Bíblia diz em Tiago 4,7 uma grande promessa: se nós resistirmos a Deus, se nós sujeitarmos a Deus, aleluia, o diabo ele vai fugir de nós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Diga para o teu irmão: é uma grande promessa. Não, diga melhor: é uma preciosa promessa. Diga melhor: é uma grandíssima promessa. Quantos valorizam a palavra, a promessa de Deus? Aleluia, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que existe perdão quando nós confessamos o nosso pecado. É promessa. Pastor, eu não resisti, eu pequei hoje, eu falhei, eu escorreguei. Tem uma promessa para você: se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É promessa, é preciosa, é grandíssima. Graças às promessas, irmãos, que o Senhor nos deixou, para que nós possamos vencer as paixões do mundo. Nós estamos agarrados, nós estamos firmados nas promessas de Deus. E se nós voltarmos aqui em 2 Epístola de Pedro 1,4, vai dizer: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, através delas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscências que há no mundo. Irmãos, nós só estamos aqui pela palavra de Deus. Nós só estamos firmes hoje pelas promessas de Deus, porque o mundo não tem nada para nos atrair. Tudo que o mundo promete é mentira. Irmãos, quanto nós estamos vivendo agora, a época de eleição está chegando. Você vai ouvir quantas promessas de políticos, mas são promessas mentirosas, promessas que talvez nunca se cumprirão. Mas se você abrir a palavra de Deus, você vai encontrar preciosas promessas. Quem pode levantar a mão e adorar o Senhor? No momento de dor, no momento de angústia, no momento de enfermidade, o que nos dá esperança são as promessas de Deus. Aleluia! Quem pode adorar o nome do Senhor? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus, irmão. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E não só o Espírito Santo habita em nós, irmãos. Jesus habita em nós, o Pai habita em nós. Nós temos a Trindade cooperando conosco. Paulo vai dizer aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Diga para o teu irmão: é Cristo em vós. Diga: é Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! O apóstolo João vai dizer, 1 João 4,14: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus.
Diga, eu tenho pai. Diga com mais fé, eu tenho pai, eu tenho filho e eu tenho o Espírito Santo de Deus. Então se incline para as coisas espirituais. Aleluia. Paulo, irmãos, nós podemos ver que o capítulo 7, irmãos, e o capítulo 8 é o paradoxo. O capítulo 7 vai dizer do homem vivendo sobre a lei sem o Espírito Santo. No capítulo 7 tu vai ver um grito de desespero. No capítulo 7 tu vai ver Paulo gritando: miserável homem quem sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? No capítulo 7 você só vai ver uma menção do Espírito Santo, mas no capítulo 8 tu vê 19 menção do Espírito Santo, porque o homem sem o Espírito, ele não vence o pecado. Aleluia! Então nós vamos ver o desespero de uma vida vendida sobre o pecado. Romanos 7,14 vai dizer: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que eu faço eu não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que eu aborreço isso eu faço. Aí vai dizer no 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer não está em mim, mas não consigo realizar. Você vai ver o desespero de um homem, parece que não tem saída, porque quem está sob a lei, não que a lei não seja boa, a lei é perfeita, a lei é santa, a lei é espiritual. O problema é que o homem não consegue cumprir a lei. Meu Deus do céu, capítulo 7 de Romanos vai falar sobre, aleluia, o casamento. Paulo não está exatamente falando de casamento, mas ele está trazendo uma ilustração para dizer: olha, casando o homem como a mulher, ele só está livre depois que ela morre, mas morrendo a mulher está livre para casar. Querido, enquanto o homem estava casado com a lei, ele não conseguia cumprir a lei, porque a lei era perfeita e o homem é imperfeito. Mas quando o homem morre em Cristo, ele ressuscita, não casado com a lei, mas casado com Cristo Jesus. Levanta a mão e adore ao Senhor. Nós temos um novo noivo. Nós não somos mais casados com a lei, não que a lei não seja boa. Jesus disse em Mateus 5,17: eu não vim destruir a lei, eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumprir. E o salário do pecado é a morte. Então Jesus morreu no nosso lugar, Jesus cumpriu a lei, levou sobre si os nossos pecados. Por isso ele precisou vir para morrer no madeiro. E quando nós morremos em Cristo, nós ressuscitamos, mas não com a lei, mas ressuscitamos com um novo noivo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Levanta a tua mão e adore o nome do Senhor. Paulo está expressando no versículo 15, irmão, que alguém sem Cristo faz tudo que é reprovável. Ele diz: olha, sem Cristo, o que eu faço eu não aprovo, pois o que eu quero isso não faço, mas o que aborreço faço. Uma pessoa que vive sob a condição da natureza caída, irmão, é uma pessoa ruim. Nada que ela faz presta, nada que ela faz pode se aproveitar para alguma coisa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É como se alguém, ele dizendo: o que eu quero fazer eu não faço. É como se alguém querendo sozinho quisesse largar o fumo, largar a bebida, largar as drogas, largar a prostituição, largar a lascívia, largar a sensualidade. Não, pode até querer, pode até tentar, mas não consegue. Somente em Cristo Jesus. Eu só estou aqui limpinho, bonitinho, cheirosinho, porque eu recebi um banho no sangue de Cristo. Aleluia. Quem pode levantar as mãos e adorar esse Cristo Jesus? Aleluia. Paulo dá um grito no versículo 24: miserável homem que sou. Que ele está dizendo que é miserável natureza caída, miserável natureza adâmica. Eu não consigo fazer o bem,
ainda que eu quero, aleluia, miserável homem que eu sou. Mas no versículo 25 vem o escape: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Quem pode dar graças a Deus aqui? Se você não deu glória, dá agora glória a Deus aí. Se você está em Cristo, abre a boquinha e dá glória. Você pode dizer graças a Deus por Cristo. Aleluia. Se não fora o Senhor, irmão, eu já estaria morto, com certeza. A vida que eu levava, eu já estaria morto. Hoje eu tenho 58 anos, mas se não for o Senhor, eu já estava morto. Aleluia. É por isso que eu dou graças a Deus por Cristo Jesus. Pastor Ricardo estava pregando aqui na terça-feira, irmãos, e antes de pregar ele falou: poxa, eu dou graças a Deus porque eu estou respirando sem aparelho. Vim para a igreja sem precisar de ajuda de terceiros. Estou respirando, estou andando, estou falando. Isso já é motivo de levantar as mãos e dar graças a Deus. Aleluia. Então Paulo começa dando um exemplo no capítulo 7, aleluia, dessa dificuldade, irmãos. Somente quando nós recebemos Jesus, se nós voltarmos um pouquinho, Romanos capítulo 6, no versículo 3 vai dizer: ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Nós morremos, tivemos que morrer. Se o grão de trigo não cair em terra e não morrer, não pode ter vida. Nós estamos aqui porque nós já morremos para esse mundo. É por isso que nós, aleluia, o pecado não tem domínio, porque com o pecado vai ter domínio sobre o morto. Nós morremos em Cristo, ressuscitamos com Ele. Aleluia. Versículo 4: de sorte, isso é doutrina, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado. Romanos 6,6. Eu vou repetir: sabendo isto, que o nosso velho homem, que a nossa natureza caída, que a nossa carne foi com Ele crucificada, para que o corpo do pecado, ou seja, para que o domínio do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Romanos 6,7 vai dizer: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, levanta as duas mãos, não tem que ser as duas mãos. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Viveremos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Se já morremos com Cristo, cremos que com Ele viveremos. Aí Paulo vai dizer agora o grito é outro. Agora, irmão, o barulho é outro. Ele vai dizer: portanto, aleluia. Portanto, agora, depois de estar em Cristo, depois de ter morrido com Cristo, depois de ter ressuscitado com Cristo, depois de ser livre do poder do pecado, nenhuma condenação há, porque Jesus já foi condenado por mim. Diga assim: nenhuma condenação há mais para mim. Mas diga isso: porque Cristo já foi condenado por mim. Aleluia. Aleluia. Agora, depois de estar em Cristo, irmão, agora eu consigo dizer não para o pecado, eu consigo rejeitar o pecado, eu consigo fugir do pecado. Aleluia, porque nós estamos mortos. 2 Coríntios 5,17. Portanto, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Quando nós estávamos em Adão,
quando a nossa natureza humana estava sobre a confederação de Adão, sobre a representação de Adão, nós estávamos condenados. Todos que estão debaixo de Adão estão condenados. Aleluia! Romanos 3:23 diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Sai do chapéu de Adão e vem para debaixo de Cristo. Aleluia! Sai da genealogia de Adão e entra na genealogia de Cristo. Romanos 5:12, doutrina: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E agora, o salário do pecado é o que? A morte. Mas o dom gratuito de Cristo é a vida eterna. Aleluia. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Cristo nós estamos livres de toda a condenação, porque recebemos o presente, recebemos o dom gratuito de Deus. Quem recebeu? Quem tem fé? Quem tem fé? Se morrer hoje, que morrer hoje, não vai para o Hades, vai para o paraíso, vai para a glória, vai para a presença dele. Aleluia! Por causa dessa união com Jesus, irmão, pela fé. Então esse grito de miserável homem que sou deu lugar a outro grito. Portanto agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Aleluia! Só que na verdade o versículo não termina aí. Algumas versões, irmãos, omitiram a parte final desse versículo, NVI e algumas outras. Mas o texto continua: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diga: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estar em Cristo tem que ser confirmado na nossa caminhada diária. Não adianta dizer que aceitou Jesus em 500 anos atrás e está com a vida hoje desconcertada. Tem que receber Jesus de novo no seu coração. Aleluia! Nenhuma condenação há para aqueles que estão e continuam em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A nossa salvação não está definida em um único ato. Por que você é salvo? Porque em 1822 eu levantei a mão. Não, isso não define a tua salvação. E hoje, a tua mão continua levantada? Aleluia. A tua mão continua levantada para Cristo? É todo dia. Como, pastor? Não andando mais segundo a minha carne, mas segundo o Espírito. Porque a nossa salvação, ela é definida não com um único ato, mas a partir da nossa caminhada. Aí o versículo 5, irmãos, vai dizer o quê? Porque os que são segundo a carne, ou seja, aqueles que são dominados ainda pela natureza humana, aqueles que ainda andam em pecado, aqueles que ainda andam, escamoteado, aleluia, para as coisas da carne, o resultado é a morte. Mas aqueles que andam segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, o resultado é vida e paz. A grande pergunta é: qual tem sido a nossa inclinação? É o tema desta mensagem. Porque a inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é vida. Aí você vê as menininhas aí dizendo que é crente, irmão, com shortinho que só a misericórdia, se inclinando para a carne. E quem se inclina para a carne é morte.
Não tem como se inclinar para a carne e ter vida. Para que eu tenha vida, eu tenho que me inclinar para as coisas do Espírito. E com Cristo não tem enganação. Com Cristo não tem faz de conta. Com Cristo não tem, irmãos, resenha. Com Cristo não tem floreado. Ou é ou não é. Ou serve ou não serve. Ou se inclina para o Espírito, ou se inclina para a carne. Aleluia. O Senhor não tem romantismo. Pastor, quem se inclina para a carne? Que ainda só se preocupa com as coisas da carne. Aqueles que obedecem ainda os impulsos da carne. Que a sua carne ainda está viva. Vive para realizar os desejos carnais. Da natureza corrompida. Cuida apenas das coisas do corpo. Só se preocupa com o corpo. Só que o corpo vai voltar para o pó. E o Espírito, pastor, volta para o controle de Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe quando o corpo se unirá ao Espírito e à alma? Quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão primeiro. Aleluia. É os que vivem ainda uma vida de pecado. Mas quem são aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito? São os convertidos de verdade, que transcende a carne, que a carne já não tem mais domínio, que vive para as coisas do Espírito, para as coisas eternas, que se ocupa com a palavra de Deus, que se ocupa da oração, que se ocupa da consagração, que se ocupa do serviço cristão. É aqueles que entre uma coisa ou outra, aleluia, se está em jogo o culto, se está em jogo a consagração, se está em jogo fazer aleluia, estar na presença de Deus, ele vai escolher sempre a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. São aqueles que lutam para mortificar a carne, que caem de joelhos em arrependimento e confissão diante de Deus, irmãos, como Davi, dizendo: pequei, tão somente contra ti, Senhor. É aquele que não encobre as suas transgressões, mas as confessa e deixa para alcançar misericórdia. Quem pode glorificar o Senhor? E a consequência, o versículo 6 explica, irmão. Diga: morte ou vida e paz. O que nós escolhemos? Se for pedir para escolher o resultado, todos vão escolher vida. Mas se for para escolher o processo, aí vai ter dúvida. Essa é a realidade. Quem quer ganhar 1 milhão? Todos querem. Mas para ganhar 1 milhão tem que trabalhar muito, aí não dá. Essa é a realidade, meu irmão. Pastor, não dá para dar um jeitinho? Pergunta a palavra se tem jeitinho. Dá para dar uma desviada aqui? Vê na palavra se dá para dar uma desviada. Dá para ser do meu jeito? Pergunta a palavra, consulta a palavra, vê se dá para ser do meu jeito. Aleluia. Porque se for para escolher, eu quero vida. Mas o processo é santidade. Santifique-se, se resguarde, pegue a sua cruz e siga Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque a inclinação da carne vai resultar em morte, irmão. Não tem como. Pode ser o meu filho, se tiver na carne, é morte. Ainda que seja o meu filho. Não, mas é muito bom, é muito educado, é muito ético. Não. Se estiver se inclinando para as coisas da carne, o resultado é a morte. Deixa meu filho descansar, deixa aqui, não dá, é difícil. Irmão, se estiver se inclinando para as coisas da carne, o resultado vai ser desastroso, vai ser morte. O que define o resultado é a minha vida diária com Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os cristãos Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tem glória a Deus ainda?
E qual é a nossa posição em Cristo? Porque a nossa posição determina a nossa inclinação. Jesus morreu por nós, para que as nossas inclinações fossem corretas. Porque as nossas inclinações dirigem as nossas ações. Aleluia! Porque na nossa emoção, irmãos, o homem tem duas faculdades quando nós falamos de emoção. A nossa alma entende o que está sendo tratado, porque a nossa alma tem vontade, tem desejo, sente tristeza, sente alegria. A nossa alma nunca fica indiferente a uma situação. Ou você gosta ou não gosta. Ou você aprova ou não aprova. Se você gosta, você aprova, você se inclina. Mas se você não gosta, você rejeita. Quem está entendendo o que Deus está falando? A nossa alma nunca fica indiferente. Sabe qual é o melhor conselho? Viu que não é de Deus, já rejeita logo. Já define como não presta para a sua vida espiritual. Não fica no meio do muro, não fica, irmãos, na dúvida, porque ou você vai pender para um lado ou para o outro. Mas a Bíblia diz: se nós perdermos, se nós nos inclinarmos para a carne, e se Jesus voltar, o final é morte. Aleluia! Então, irmão, nós sempre vamos entender. A nossa alma sempre vai perceber. A nossa alma sempre vai discernir. E vai julgar. E aí o que nós vamos decidir? Vamos aprovar? Ou vamos rejeitar? Ah, é porque meu filhinho aprova. Ah, porque a minha filhinha aprova. Ah, porque a minha esposa aprova. É porque meu esposo aprova. Não, porque se eu fizer isso, o resultado é morte. Aleluia! É uma batalha diária. E qual é a chave para nossas inclinações serem sempre espirituais? O texto vai responder: se nós estivermos em Cristo e estivermos andando em Espírito. Gálatas 5,16, de caminho para o final. Digo, porém, andai na carne, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Nossa carne aqui é natureza caída. Irmãos, se nós não entendermos que a nossa carne e o Espírito têm contenda, têm inimizade, são inimigos. O Espírito Santo é inimigo da nossa carne. O Espírito Santo contende com a nossa carne. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer, Gálatas 5,17, porque a carne cobiça contra o Espírito. A carne arma cilada contra o Espírito. A carne arma emboscada contra o Espírito. A carne guerreia contra o Espírito, irmão. São inimigos. E o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aí quando você abre a palavra do Senhor em Gálatas 5, 20, 21, aí você vai ver o que a carne produz. Tudo isso é inimigo do Espírito Santo. A carne produz prostituição, a carne produz impureza, a carne produz lascívia, a carne produz idolatria, a carne produz feitiçaria. Vai repreendendo aí. A carne produz ira, a carne produz peleja, dissensões, heresias, invejas. Isso é obra da carne. Será que tem crente invejoso do outro? Inclinação da carne. Final é morte. Pode ser o crente mais santo que for, de mais oração que for, mas se invejar o outro, é inclinação da carne.
homicídios, bebedice, glutonaria. E o texto vai dizer coisas semelhantes a estas. Aí no versículo 21 continua: acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? O final da inclinação da carne é morte. E não dá para mudar essa palavra. Não dá para romantizar esta palavra. Ou é servo, ou está se inclinando para a cor do Espírito, ou senão vai ter morte eterna, irmão. Vai estar adorando, vai estar louvando, vai estar orando, vai estar fazendo o que for, mas se estiver se inclinando e produzindo obras da carne, não vai herdar o reino de Deus. Mas o que anda no Espírito? Convido a igreja a se colocar sobre os pés. Mas o que anda no Espírito? Quem se inclina para as coisas do Espírito, que é guiado pelo Espírito, que pode dar glória a Deus, que é controlado pelo Espírito. O texto vai dizer: anda no Espírito para não cumprir a concupiscência da carne. Anda no Espírito, acorda no Espírito, anda no Espírito, trabalha no Espírito, come no Espírito, sai no Espírito, vai no shopping no Espírito, vai dormir no Espírito, levanta no Espírito, dorme no Espírito, anda no Espírito, come no Espírito, conversa no Espírito. Porque senão nós vamos escorregar em algum momento. Quem tem a vida controlada pelo Espírito, que vive no Espírito, não obedece à carne. A carne está mortificada. O que ele vai produzir? Fruto do Espírito Santo. Aleluia. E aí eu quero que você levante as mãos e comece a dar glória a Deus. Cada virtude do Espírito, cada gomo do Espírito. Eu quero ouvir a igreja glorificando o Senhor. Amor, nós vamos produzir alegria, nós vamos produzir paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Aleluia! Oh, quem pode adorar o nome do Senhor? Aleluia! Nós temos que orar 24 horas, não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer: orai sem cessar. Parece que é brincadeira quando a gente abre a Bíblia, irmão, e vê esses exageros. Aí uns falam que é radicalismo, mas não, porque se nós não orarmos sem cessar, em algum momento nós vamos nos inclinar, porque a nossa carne, a natureza caída, pecaminosa, somente em Cristo, porque senão nós somos miseráveis. Glória a Deus. Versículo 24 vai dizer: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Versículo 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar um pelos outros, irmão. Vamos ajudar em oração agora. Vamos ajudar em oração. Porque não é fácil vencer a carne. Mas nós temos o Pai, nós temos o Filho, nós temos o Espírito Santo de Deus. Começa a orar,